Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso Portal Crânio, um portal especializado em desenvolver você, estudante de fisioterapia e fisioterapeuta, na área de cabeça e pescoço. O maior portal de ensino em cabeça e pescoço existente. Toda segunda-feira, como muitos de vocês sabem, a gente está aqui com uma aula com convidado, uma discussão de caso clínico, uma discussão de artigo científico e aulas comigo, tá? E sempre abordando a área de cabeça e pescoço, seja tontura, seja cefaleia, seja dor cervical, né? Sempre a área de cabeça e pescoço. E hoje sou eu que estou aqui com vocês para falar de uma coisa que eu gosto muito, muito, que é a biomecânica. Eu vim de uma escola biomecânica, certo? Então, eu posso dizer que eu tenho esse viés. E de uns tempos para cá, de uns anos para cá, tem se dado menos importância à biomecânica, tá certo? E qual é o problema disso? Né? Nós somos profissionais da área de saúde, na área de cabeça e pescoço, que lida muito com desordens musculoesqueléticas, né? E as desordens musculoesqueléticas, elas não podem ser abordadas única e exclusivamente pela biomecânica. Mas nós não podemos excluir a biomecânica do nosso raciocínio clínico. Né? Nos anos para cá, a gente tem visto a dor como inserida dentro de um contexto maior, né? Que a gente sempre falou do biopsicossocial, e está certíssimo, é isso mesmo. Né? Nós temos que ver a dor não apenas como uma questão ali específica do músculo, da articulação, mas esta dor do músculo, da articulação, a ação muscular continua existindo, né? Então nós temos que olhar o paciente hoje de uma outra forma de fato, mas nós não podemos nos esquecer da biomecânica, tá? Em alguns pacientes ela vai ser mais importante, em outros pacientes ela vai ser menos, mas ela sempre terá o seu papel, ok? Então, hoje, nesta aula aberta, para você que está aqui e não conhecia o portal, presta atenção nessa aula. Ó, essa aula está muito legal, tá? Vai te abrir a mente em alguns pontos e nós vamos para a prática direto, sem blá blá blá, sem enrolação. Nós vamos direto para o programa de anatomia, que eu vou mostrar para vocês já direto o que eu estou falando aqui da biomecânica e das ações musculares, das funções musculares, mas puxando para a clínica, tá bom? Qual é a importância de eu saber o que esse músculo faz, mas sem decoreba, tá? De origem e inserção. Qual a importância desse músculo? Por que ele pode trazer problema para o paciente? Será que ele traz problema mesmo? Tá? Então é isso que a gente vai bater um papo aqui, a gente vai discutir e eu quero ir direto para a prática, sem ficar fazendo introdução e nada. Vamos direto, vamos conversando, tá bom? Vamos lá então? Eu vou jogar lá para minha tela. Se vocês tiverem alguma dúvida, Marcelo, também você me dá um okzinho, porque eu só já vou passar para o programa aqui. Se tiver algum problema, vocês não estiverem vendo, por favor, me avisem. Eu estou com o meu celular aqui para ver as mensagens de vocês. Me mandem as perguntas, caso vocês não entenderem alguma coisa aí, tá bom? Então, vamos lá. Ô Marcelo, pode abrir o microfone seu, só me dá um ok se o pessoal tá vendo a minha tela. Tá, né? Tô acompanhando aqui, acho que no YouTube, tá, né? Tudo certo. Beleza, valeu. Então, vamos lá. Gente, então, vamos começar já? Eu dividi aqui, para ficar mais didático, em flexores e extensores. Nós vamos começar falando dos extensores, tá bom? Vamos lembrar que a cervical, para quem não sabe também, a cervical ela possui 44 músculos. 44 músculos, tá? Todos são importantes, mas uns têm uma importância maior do que os outros aqui nas desordens, nas disfunções cervicais, nas dores cervicais, chamem aí do que quiserem, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos começar com o famoso trapézio, tá? Mas
vamos falar do que importa aqui para a gente, que é o trapézio superior, ou chamado trapézio descendente, tá bom? Se tiver algum aluno aqui de Portugal, que a gente sempre tem alunos em Portugal, me digam aí se vocês chamam mais de trapézio descendente, trapézio superior, tá? Comentem aí no chat, fiquem à vontade, tá? E eu sempre gosto de falar dos alunos de Portugal, porque lá já é bem tarde, lá, se eu não me engano, agora tem 1 hora, normalmente são 4 horas a mais hoje, eles estão em 3 horas a mais, então lá deve ser, deve ser 11 horas da noite, né? Então, o meu boa noite aí para vocês, tá bom? Eu fico muito feliz de vocês estarem acompanhando tarde da noite aí a aula ao vivo, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos começar pelo trapézio. Trapézio, fibras superiores, trapézio superior, trapézio, fibras descendentes, tá? Vejam vocês que ele possui, tá? Origem e inserção em ombro e occipital, tá? A protuberância externa do occipital. Então, ele tem sua origem ali na protuberância occipital e tem a sua inserção aqui no acrômio e na clavícula. Não fique com um decoreba de origem e inserção, não. Vocês vão ver que tem coisas mais importantes ainda para a gente saber do que isso, tá? Muito bem. O trapézio é um músculo mais superficial, concordam comigo? Tá? E ele não é considerado um músculo fundamental da cervical. Ele não é, tá? Mas ele ajuda nos movimentos da cervical. Vejam a orientação das fibras dele. Tá? As fibras têm uma tendência a ser mais oblíquas. E vocês vão ver que nos músculos da cervical, quase todos têm uma direção de fibra oblíqua. E o que, que isso significa? É isso que eu quero trazer para você em implicação clínica. Qual a importância das fibras serem mais oblíquas, a linha de força? Porque elas acabam tendo as ações de extensão, perdão, de inclinação mais rotação. Então, toda rotação ela é acompanhada com inclinação e vice-versa. Tá? Então, esses dois movimentos que são combinados, digamos assim, né? A maioria dos músculos que fazem rotação vão fazer inclinação, porque essas fibras oblíquas permitem esse movimento de inclinação e rotação. Então, elas foram desenhadas, né, por Deus para fazer esses dois movimentos juntos, inclinação mais rotação, tá? E o trapézio, ele, como eu disse, ele embora não é um músculo da cervical, considerado um músculo importante da cervical, ele começa no occipital. Então, alguma função ali ele vai ter. Mas ele não tem inserção na cervical. Vejam, ele não tem inserção na cervical, mas ele tem inserção no occipital. Então, o que, que ele vai fazer? Qual que é a importância do trapézio superior aqui? Ele vai fazer extensão, então ele vai ajudar na extensão de cabeça, ok? Ele vai ajudar na inclinação, tá? Para o mesmo lado e na rotação, ok? Então, ele ajuda, veja, ele ajuda, mas a função maior dele é de elevar o ombro, função na glenomeral, escápulas, tá? Então, não é fundamental a cervical nele, tá bom? Agora, eu vou tirar o trapézio e eu quero mostrar para vocês este músculo aqui, ó. O famoso elevador da escápula ou levantador da escápula, tá? Vejam só vocês, eu vou aumentar um pouquinho aqui, tá? Para facilitar a visualização. Ele tem a sua inserção na escápula, obviamente, como o próprio nome diz, elevador da escápula ou levantador da escápula, tá? Mas ele tem a sua origem, a sua inserção, chame do que você quiser, você pode chamar de ponto fixo ou ponto móvel também, mas ele tem a sua inserção, ou seja, ele tem a sua fixação também nas primeiras 4 vértebras cervicais. E o que, que isso muda, Samuel? Vamos trazer para a clínica. Porque até o momento isso não me trouxe nada. Eu sei. Você aprendeu que o elevador da escápula eleva a escápula, tem a sua ação nas escápulas ali, né? No bordo medial, no ângulo, tal, tem sua ação primária ali na cintura escapular. Mas você aprendeu também,
se você aprendeu e esqueceu, eu estou te falando agora, ele tem a sua inserção nas primeiras 4 vértebras cervicais, onde eu estou mostrando aqui, ó. Tá? E qual que é a função de estar? Qual a importância de estar na cervical? Ele age, acaba agindo na cervical um pouco mais que o trapézio, porque ele tem uma inserção direta nas vértebras cervicais, nas 4 primeiras. Tá? Então, sim, ele vai ter uma ação aqui de ajudar na extensão cervical, na inclinação cervical e também ajuda na rotação, tá? Nem tanto na rotação. Por quê? Vejam que as fibras dele, em comparação, a linha de força, em comparação às linhas do trapézio, são mais verticalizadas. Concorda? São mais verticalizadas. Deixa eu colocar o trapézio aqui de novo. Deixa eu mostrar o trapézio. Ah, tá aqui do meu lado, ó. Vejam a linha de força do trapézio. A linha muscular, ó. A linha das fibras, a orientação, a direção das fibras, ok? E vejam a direção das fibras do elevador da escápula. Então, são fibras mais verticalizadas. Isso faz todo sentido. Faz toda a diferença, perdão, tá? Ela vai ter uma ação mais de extensão, tá? Ajuda na inclinação, mas na rotação não faz tanto. Ajuda, mas nem tanto. E agora vem o ponto principal que eu quero que você saiba. Como ele tem fixação nas vértebras cervicais, o que acontece? Ele está ali com as suas inserções ali nos processos transversos, tá? Quando esse músculo está mais tenso, mais rígido, chame como você quiser, biomecanicamente falando, há uma tendência dele gerar mais compressão vertebral. E gerar mais compressão vertebral, eu posso estar gerando é feio, hein? Eu posso gerar compressão articular, compressão discal, ou seja, compressão facetária, compressão discal, porque eu aumento a pressão intervertebral. Se ele está inserido nos processos transversos, na hora que ele se contrai, ou principalmente quando ele está extremamente tenso, né, ele tende a manter aquela contração, então aquela contração sustentada, e isso tende a gerar mais compressão na cervical. Então, teoricamente, este músculo poderia gerar dor cervical. Poderia ser uma fonte de nocicepção. E ele é, na verdade, tá? Então, é comum às vezes nós estarmos avaliando o nosso paciente e para a gente palpar mais facilmente o elevador da escápula, você coloca o dedo no bordo medial da escápula. Então, o paciente está em decúbito dorsal, você pede para ele descolar um pouquinho o ombro da maca, coloca sua mão por baixo e com o seu dedo indicador ou médio, ache o bordo medial da escápula, tá? Que é o ponto ali de fixação do elevador, e comprima, tá? Se houver um ponto gatilho ali, o paciente vai sentir dor irradiada distante do ponto de fixação e pode ir até a cabeça, pode ir até a cervical. Então, possivelmente você está no ponto gatilho, né, naquele ponto do elevador da escápula, aquele ponto doloroso do elevador da escápula. Tá? E ponto gatilho é um pouco discutido, mas não vem ao caso a gente falar sobre isso agora. Tá? Então, você vai estar no ponto gatilho, no possível ponto gatilho do elevador da escápula. Tá bom? Muitas vezes o paciente pode estar com dor na cervical por causa do elevador da escápula e isso pode passar batido, tá? Então, uma das explicações do elevador da escápula poder gerar dor na cervical seria o fato de uma porção da sua fixação estar nos processos transversos das vértebras cervicais. Compreendido isso? Tá? Por isso que é importante, quando eu avalio meu paciente com dor cervical, eu avalie também, eu pense também no elevador da escápula.
Então, manobras de relaxamento do elevador da escápula, tá? Eu não digo alongamento porque ele está tenso, mas manobras de relaxamento, liberação miofascial da região aonde o elevador da escápula está, tá? Para diminuir essa tensão e, consequentemente, diminuir essa força de compressão. Samuel, isso acontece em todo caso? Claro que não. Lembra que hoje a aula é pensando em biomecânica. Então, não adianta você vir falar que, mas isso é uma explicação biomecânica, mas a dor é muito mais do que isso. É claro, mas a aula é de biomecânica. A aula não é sobre dor de uma forma geral, a aula é sobre biomecânica. Então, eu estou te dando as explicações biomecanicamente e que você vai colocar no seu dia a dia, ali no seu raciocínio clínico, que você vai levar em consideração, não se aquilo ali, se este raciocínio que eu estou te fazendo, por exemplo, do elevador da escápula, vai fazer sentido para você ali com o seu paciente ou não. Então, eu estou pegando a musculatura, a anatomia, trazendo para a biomecânica, né, para a cinesiologia, para a biomecânica, e trazendo a implicação clínica disso. Tá bom? Então, qual é a explicação do elevador da escápula, às vezes, gerar dor na cervical? Pela sua inserção, pela sua fixação ali, porque ele pode gerar compressão na cervical, embora não seja um músculo também extremamente considerado um músculo importante da cervical. Ele tem suas fixações na cervical, mas por incrível que pareça, ele não é considerado, assim como o trapézio superior, um músculo extremamente importante da cervical. Existem outros músculos importantes da cervical que nós vamos falar já já, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não tenho, tô aqui com o meu celular vendo vocês, tá? Me digam aqui, tá? Qualquer dúvida, qualquer questionamento, se estão gostando ou não, vai dando um joinha pra gente aí, que é sempre importante, tá bom? Gosto de ter interação nas aulas. Eu estou muito acostumado, né, gente? Eu vim do presencial, então a gente está muito acostumado com a troca aí de interação, de energia, tá bom? Então, qualquer dúvida, vão falando para mim. Tá certo? Entendido, então? Então, essa é a ideia do trapézio e do elevador da escápula. São músculos que podem agir na cervical, mas não são músculos fundamentais, e o elevador da escápula, ele tende a gerar uma compressão na cervical, dor na cervical por compressão, por causa da sua inserção. Tá certo? Entendido? Belezinha? Então vamos continuar, gente. Nós estamos nos posteriores. Eu vou tirar o elevador da escápula, tá? E vamos falar agora desse bonito aqui, ó, tá? Que é o esplênio da cabeça e o seu irmão, o esplênio do pescoço. Tá bom? Então, esplênio da cabeça e esplênio do pescoço. Ah lá, mais músculos que têm a sua direção de fibras oblíquas. Então vamos lá comigo, ó. Pensa junto comigo aqui, ó. Pensa junto comigo. Eu tenho essa direção de fibras, tá? Então, vamos lá. Esse é considerado, assim como o trapézio, assim como o elevador da escápula, os esplênios são considerados músculos superficiais. A gente tem camadas, mas os esplênios são considerados músculos superficiais. Aí eu vou trazer para você aqui. Samuel, existe muita diferença na ação do esplênio da cabeça e o esplênio do pescoço? Não, meu amigo, não tem. Tá? Eu estaria sendo detalhista demais. Mas no teu dia a dia, isso de fato não vai fazer muita diferença. Existe uma ação um pouco diferente, assim, tá, entre um e outro, mas que na clínica não vai fazer diferença, ok? O que vai fazer diferença é a ação dos esplênios de uma forma geral, tá? Então você tem o esplênio da cabeça e o esplênio do pescoço, o que muda é o ponto de fixação. O esplênio da cabeça lá na região occipital, no ligamento nucal e tudo mais, tá? E o esplênio do pescoço, sua fixação mais na região cervical, e eles tendem a ir até a região torácica alta e média, tá bom? Muito bem. Qual é a função dos esplênios? Que você precisa saber. Eles fazem extensão. São grandes extensores da cervical. Importantes, quando eu digo grandes, não pelo tamanho, mas eles são importantes extensores da cervical, superficiais. E fonte de dor. Então, veja, eu estou falando hoje de biomecânica, nocicepção ali periférica, ok? Tá? Então, a gente está separando isso. Então, aquela questão da dor, do contexto, ok? Tem que deixar bem claro isso, né?
Então, nós estamos falando de pontos dolorosos, de dor nociceptiva, de dor tecidual, né? Então, de origem tecidual. Então, os esplênios são campeões em tensão muscular, em rigidez, tá? Então, são extensores, são flexores laterais, ou seja, músculos que fazem inclinação para o mesmo lado e rotação para o mesmo lado. Então, por exemplo, o seu esplênio da cabeça do pescoço, os seus esplênios da cabeça do pescoço do lado esquerdo aqui, como vocês estão no vídeo, vendo no modelo anatômico, vão fazer extensão cervical, vão fazer inclinação para a esquerda e rotação para a esquerda. Então, os da esquerda vão fazer sempre o movimento para o mesmo lado, tá? Para a esquerda. Os da direita, para os da direita, tá? Qual que é a importância dos esplênios aqui? São músculos de movimento e não de suporte da cervical, tá? Samuel, mas não são todos os músculos da cervical que são músculos de suporte? São, mas a gente tem que fazer uma pequena diferenciação aqui, ó. Vamos lá. Existem músculos, esses músculos maiores, esses músculos eles são mais músculos de geração de torque. Trapézio, elevador, esplênio são músculos de geração de torque, ou seja, geração de força, de potência, de movimento, tá bom? E existem músculos menores, tá? Que são músculos mais de suporte, mais de estabilização, segmentar, por exemplo, tá? E o conjunto deles é que dá a estabilidade, de uma forma geral, para a cervical. Então, não são. Antigamente a gente pensava, são só os flexores profundos da cervical, ou era o core, vocês lembram da lombar, que é o transverso do abdômen, que são estabilizadores. Não, não. Eles são músculos estabilizadores, mas eles estão dentro de um conjunto de outros músculos superficiais, né? Se você tirar o profundo, vai fazer falta. Se você tirar o superficial, vai fazer falta, tá? Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão de estabilidade quando a gente for falar dos flexores, tá bom? Muito bem. Tem aqui uma pergunta já do Eliakim. Boa noite, professor. No torcicolo, qual desses músculos cervicais são os mais atingidos? A gente vai falar já dos flexores. São os flexores. Esternocleido, escaleno, tá bom, Eliakim? Já já a gente vai falar dos flexores, beleza? Muito bem. Os esplênios são fonte de dor, tá? Então, quando você for palpar o seu paciente aqui, não necessariamente você está conseguindo também palpar os esplênios, mas você está na região dos esplênios, porque você tem o trapézio em cima dele, tá? Então, quando você está palpando a musculatura posterior aqui, lembrar sempre que você está palpando o trapézio, depois do trapézio você tem os esplênios, tá bom? Estes músculos, agora prestem atenção, isso é importante. Estes músculos, os esplênios, normalmente, em pacientes com disfunção, dor cervical, eles estão com a sua atividade aumentada, assim como o trapézio e o elevador. Aumentada. A atividade, eu quero dizer aqui, é ativação muscular, atividade eletromiográfica. Então, eles estão sendo ativados, estão sendo recrutados mais do que deveriam. Então, o que a gente precisa fazer? É diminuir a atividade dessa musculatura. E quem deveria estar trabalhando mais, não está, tá? Que são os extensores profundos que eu vou mostrar para vocês já já. Nós estamos falando dos extensores da região posterior, os músculos superficiais. Mas nós vamos chegar já já nos profundos, ok? Que tem a função mais de suporte da cervical, tá bom? Assim como os flexores profundos. Então, quando você está avaliando seu paciente com dor cervical, com disfunção cervical, né? E você pensa em esplênios, você tem que pensar que são músculos superficiais, fonte de dor, tá? Se o paciente está com dor na extensão, na inclinação, na rotação, né? E você vê que parece uma questão mais muscular, podem ser os esplênios. Podem ser os esplênios. Nem sempre é o trapézio que está todo tenso, cheio de ponto gatilho. Mas pode ser que sejam os esplênios também, né? Porque os esplênios vão estar com maior ativação eletromiográfica, tá, do que deveriam. Então, eles estão trabalhando além da capacidade. Em outras palavras, tá? Eu ia falar isso logo quando eu fosse falar dos flexores, mas eu já quero que vocês entendam. Quando o paciente tem uma dor cervical, uma disfunção cervical,
há uma alteração do funcionamento global da musculatura cervical. E a musculatura cervical começa a trabalhar com um controle motor completamente bagunçado. Então começa a se fazer sinergias musculares, combinações de função muscular completamente alteradas, completamente insuficientes. Samuel bagunçou toda a minha mente agora. Eu vou bagunçar um pouquinho mais. A gente chama isso de coativação. Então, pensa comigo. Eu faço flexão, meus flexores entram. E os meus extensores tendem a entrar menos. Eu faço extensão, os meus extensores entram, os meus flexores freiam o movimento, mas eles entram menos. Porque quem faz extensão são os extensores, quem faz flexão são os flexores. Mas existe uma ativação conjunta, uma coativação. Quando você tem dor cervical, disfunção cervical, esta coativação está aumentada. Ou seja, os seus flexores podem estar trabalhando de mais ou de menos. Os seus extensores podem estar trabalhando demais, então, ou seja, eles estão freando demais o movimento. Ou você está fazendo a extensão e os seus flexores estão freando demais o movimento. Ou seja, existe uma bagunça. Quem tinha que estar trabalhando demais está trabalhando de menos, quem tinha que estar trabalhando de menos está trabalhando demais. Então a gente chama isso de uma alteração de sinergia muscular. Tá? Uma sinergia insuficiente. Tá uma bagunça. Sabe aquela orquestra que tá bonitinha? Então, não é isso que acontece. Tá cada um tocando num tom, cada um tocando numa velocidade, fica horrível de ouvir. Né? É que a gente não ouve os músculos cervicais. Né? Não tem como. Mas é uma bagunça no controle neuromuscular ali. Tá? E, normalmente, os esplênios estão envolvidos nessa bagunça. Quando você tem uma dor cervical, seja por torcicolo, que o Eliakim falou aqui, ou seja por qualquer outro problema, os esplênios tendem a estar trabalhando mais. Tá? Tendem a estar mais ativados do que deveriam. Então é por isso que você deve usar muito a seu favor a liberação miofascial, o relaxamento muscular. Mas isto é uma parte da resolução. A segunda parte é o exercício específico. Então eu vou diminuir a dor, modular a dor, relaxar essa musculatura que está trabalhando demais, diminuir a ativação dela, mas ao mesmo tempo eu preciso subir a ativação de quem está menos ativado, que são os extensores profundos. Ok? Muito bem. Vamos para os extensores? Então vocês entenderam, tá? Os esplênios sempre vão estar envolvidos, a maioria das vezes, quando a gente está falando de questão nociceptiva, eles vão estar envolvidos na dor cervical, às vezes na gênese de uma dor cervical. Eles podem bagunçar todo o funcionamento cervical aqui. Tá? Podem bagunçar todo o funcionamento cervical. Se por algum motivo criou-se um ponto gatilho nos esplênios, ou criou-se no trapézio, e aí bagunçou também os esplênios tentando ajudar, né, toda aquela alteração, fica uma bagunça no controle neuromuscular, tá? Aí a grande dúvida hoje, né, eu estou tentando explicar de uma forma mais fácil, não, um pouco menos técnica, porque eletromiografia é bem complexa, para não falar de termos muito complexos, como frequência mediana, RMS, são questões bem complexas, mas eu estou tentando trazer isso para a parte mais clínica. Quando a gente fala de, por exemplo, um ponto gatilho nos esplênios, por exemplo, ou uma tensão aumentada nos esplênios, você vai ter toda uma alteração eletromiográfica, né, que você consegue resolver por meio de modulação, por meio de exercício. O exercício também vai modular, mas você vai ter que casar essas duas condições. Agora, a grande pergunta é, que eu ia falar, por que é que isto acontece? Uma das teorias é por que acontece essa bagunça? Então, o paciente está com dor cervical, aí acontece toda essa incoordenação motora, que às vezes não é visível, mas é uma incoordenação motora da musculatura ali, uma alteração de controle motor da musculatura. O paciente faz o movimento, e dói. Aí você relaxa a musculatura, opa, foi melhor. Tá? Por que isso acontece? Bom, uma das explicações é uma tentativa do corpo de te proteger.
Tá? Uma tentativa da cervical ali, na verdade é sistema nervoso periférico e central, de te proteger, fazer menos movimento, e com isso fazer menos movimento, você ter menos dor. Mas a contrapartida disso é que você cria mais rigidez. Então, quanto mais você tenta fazer o movimento, mais o corpo te protege para você fazer menos movimento e ter menos dor, só que você tem mais tensão, você perde flexibilidade. Então, é uma tentativa do corpo de tentar te proteger de não ficar fazendo movimento e não gerar mais dor. Então, a famosa postura antálgica, tá? Só que se isso fica mantido, se isso se mantém, qual é o problema? Começa a mudar cada vez mais a função muscular cervical. Então, os que estão trabalhando demais tendem a trabalhar mais, e os que estão trabalhando de menos tendem a trabalhar menos. Tá? Isso acontece muito no paciente com dor cervical crônica. Tá? Então, tem que ficar muito atento a isso. Vocês vão entender melhor quando eu chegar aqui nos profundos, tá? Então, fonte de dor nociceptiva, esplênios, tá? Muito bem. Deixa eu mostrar aqui para vocês, então, por exemplo, a função dos esplênios, tá? Ah lá que belezinha, na rotação, tá? Então, sempre rodou para a esquerda, esplênio da esquerda, tá? Muito bem. Vamos voltar. Agora, eu preciso tirar esse esplênio, tá? Vou tirar o esplênio da cabeça e do pescoço. Pronto. Agora a gente começa a falar de uma camada mais profunda, tá? Semiespinhal da cabeça ainda é considerado uma camada mais superficial. Veja, todo verticalizado. Se fala pouco dessa musculatura aqui, mas é um músculo que trabalha junto com o esplênio, tá? Ele é importante? Ele é importante, ele é. O semiespinhal da cabeça, tá? Só que a função dele lembra muito a função dos esplênios. Então, em alterações, disfunções cervicais, ele também pode estar envolvido, tá? Mas você não vai conseguir dizer se é mais esplênio, se é mais semiespinhal. Você não vai conseguir dizer isso, tá? Então, implicação clínica de você saber se é semiespinhal, se é esplênio que está tenso, que está com ponto gatilho, dificilmente você não vai conseguir fazer isso, tá bom? Você não vai conseguir chegar nesse raciocínio, tá? Então, o semiespinhal da cabeça, ele é um músculo que inclina lateralmente, que ajuda a rodar e que ajuda a estender. Um músculo considerado importante da cervical, mas um músculo ainda que não é de suporte. É um músculo de movimento, músculo grande, largo, tá? Tem gente mais importante do que ele. E é isso que eu quero chegar agora. Vamos lá. Agora eu estou no semiespinhal do pescoço. Então, você veja, eu tenho o semiespinhal da cabeça e o semiespinhal do pescoço. O semiespinhal do pescoço já é considerado um músculo profundo. E ele é um músculo que fica muito próximo dos corpos vertebrais, tá? Ele é um músculo já considerado um músculo de suporte da cervical, tá? Suporte da cervical. Ele ajuda a estender, ele ajuda a inclinar, ele ajuda a rodar, mas a maior função dele é de dar estabilidade segmentar para a coluna cervical. Ou seja, ele é um músculo que dá a estabilidade para os músculos maiores fazerem o movimento. Então, ele dá a estabilidade para os músculos maiores fazerem o movimento. Tem estudos muito interessantes retirando-se os músculos profundos, deixando só os cervicais funcionarem. Perdeu-se muita estabilidade intervertebral. Tá? Então, olha só que interessante, né? Então, quando você retira todos os profundos e deixa só os superficiais, esses músculos grandes, a cervical perdeu completamente a estabilidade intersegmentar. Então, para você ter um movimento estável, você precisa de músculos que deem estabilidade. Então, semiespinhal do pescoço faz isso. E normalmente está menos ativo nas disfunções cervicais. Multífidos acontecem isso.
tá? E os oblíquos e reto da cabeça que eu vou mostrar para vocês agora. Então, qual é a importância do semiespinhal do pescoço? Músculo extensor profundo, responsável por dar suporte e estabilidade para a cervical, para os outros músculos maiores fazerem um movimento. É assim que funciona. E nós, fisioterapeutas, trabalhamos este músculo aí. Tá? Você não vai palpar ele, esquece que você não vai conseguir palpar. Nós trabalhamos essa musculatura aí. Tá? Entendido? Em disfunções cervicais, você não trabalha extensores superficiais, mas trabalha extensores profundos. Exercícios para extensores profundos, tá bom? E eu ensino bastante isso, ok? Muito bem. Eu vou tirar esta musculatura e agora vou tirar este trapézio também para facilitar a nossa visão aqui. Vou tirar desse lado também toda essa musculatura, porque eu quero chegar nessa galera aqui, ó. Nessa galerinha aqui, ó, pequenininha. Então, nós temos aqui, ó, reto posterior da cabeça maior, esquerdo e direito, reto posterior da cabeça menor, esquerdo e direito. Nós temos aqui os oblíquos, tá? Oblíquo da cabeça superior e oblíquo da cabeça inferior. São um grupo muscular muito pequenininho que servem para fazer a extensão e flexão de cabeça. Lembrando, extensão de pescoço, extensão de cabeça, flexão de pescoço, flexão de cabeça. Samuel, não entendi porra nenhuma, vou mostrar para você, tá? Vou colocar aqui um reto posterior para ficar mais fácil para você, tá? Opa, pera lá. Deixa eu virar um outro aqui, vai ficar mais... Aqui, pronto. Deixa eu girar ele aqui, que vai ficar mais fácil para vocês verem. Gira, meu amigo. Tá pensando como girar? Mas acho que já tá dando para ver, né? Veja aqui. Paciente aqui não, né? O modelo aqui, ele tá fazendo flexão de cabeça. E não flexão de pescoço, ok? Flexão de cabeça e não flexão de pescoço. Aí, agora sim, respondeu. Veja, ó. Flexão de cabeça e não flexão de pescoço. Reto da cabeça posterior maior e menor, tá? Ele faz esse movimento, imagina uma cadeira de balanço, tá? Eu falei flexão, perdão, é extensão, tá? Então, extensão de cabeça. Reto da cabeça posterior maior e menor, oblíquos fazem extensão de cabeça. Só que extensão pequenininha, como ele fez aqui, tá? É isso aqui. E os músculos reto anterior da cabeça, estão aqui na frente, considerados flexores, fazem flexãozinha de cabeça, junto com os flexores profundos, tá? Pô, Samuel, é um movimento extremamente pequeno. É extremamente pequeno. Extremamente pequeno, tá? Então, esses músculos, eles são mais responsáveis por dar suporte nessa região alta, tá? E são músculos que monitoram a propriocepção. Nossa, o que é isso? São músculos também chamados de proprioceptivos. Eles têm muitos fusos neuromusculares e eles têm uma ligação direta com o sistema visual e o sistema vestibular. Eles têm uma ligação direta, o sistema visual com o sistema vestibular. Então, eles ajudam na posição da cabeça e dos olhos no espaço. Eles te dão essa propriocepção da posição de cabeça e da posição dos olhos. Tá? Então, não são músculos extremamente de movimento, mas sim são músculos de propriocepção. Eu preciso trabalhar essa musculatura? Em alguns casos, sim. O que você vai encontrar muito? Tensão exagerada nessa região. Tá? Então, existem exercícios para os oblíquos? Existem. Tá? Mas nós não tendemos a utilizar tanto. Você vai trabalhar mais, são os semiespinhais do pescoço, que são músculos maiores, de maior movimento, que vão dar mais suporte para a cervical. Esses músculos menorzinhos tendem a estar mais ativos, hiperativos nas disfunções cervicais. Então, você precisa relaxar essa musculatura, tá? Em alguns casos, o simples fato de você trabalhar a musculatura ocular, trabalhar o sistema vestibular desse paciente, você acaba melhorando a função dessa musculatura oblíqua e reto da cabeça posterior maior e menor. E o contrário também é verdadeiro. Muitas vezes, você trabalhando essa musculatura,
voltando à sua ativação normal, porque normalmente eles estão mais hiperativos, eles estão hiperativados nas disfunções cervicais. Quando você relaxa essa musculatura, a tontura pode melhorar. A cinetose, que é aquela coisa de movimento, né, de ter enjoo durante um movimento, ficar no carro com o celular para baixo, isso tende a melhorar, tá? Quando você trabalha essa musculatura. Na verdade, hoje a gente vê que a gente tem que mais relaxar essa musculatura, tá? Depois, com alguns exercícios oculares, você pode acabar trabalhando essa musculatura também. Mas normalmente, em indivíduos com dor cervical, você não vai ficar trabalhando esse movimento muito pequeno, tá? Não porque você não ativa essa musculatura, mas é porque a gente tem visto uma hiperativação dessa musculatura. Então, eu não tenho que ficar trabalhando demais. Eu tenho que melhorar todo o ambiente cervical embaixo, e aí essa musculatura tende a diminuir a sua ativação e regularizar. Tá bom? Então, você vê pessoas tirando ponto gatilho, relaxando a musculatura, tá tudo certo. Não tem nada que alongar isso aí. Tá bom? Entendido? Por enquanto? Deixa eu só aproveitar aqui, tá? E ó, reto da cabeça, oblíquos, eles fazem basicamente a mesma coisa, tá bom? Então deixa eu aproveitar aqui que eu quero dar um recado antes da gente ir para a segunda parte final da aula, que são os flexores, são menos músculos, tá? Eu quero falar para vocês que estão aqui assistindo essa aula, é o seguinte, a gente acabou de lançar um curso de avaliação, de fundamentos da avaliação e tratamento das dores cervicais, tá? É um mini curso, na verdade, com 5 horas de duração. E isso aqui que eu estou passando para vocês é um pedacinho do curso. Tá? Então, se você aí que é fisioterapeuta, estudante de fisioterapia, que está me assistindo agora, que gosta dessa área, quer aprender para atender seu paciente no estágio, quer aprender para atender seu paciente no dia a dia, quer pegar o básico, os fundamentos, né? Não quer se especializar, mas quer pegar os fundamentos do tratamento, da avaliação e tratamento da dor cervical, esse workshop vai funcionar para você, tá? Aqui nos comentários, o Marcelo vai deixar o link para vocês, tá bom? É assim, é até ridículo de falar o valor, tá? Eu até deixei anotado aqui para não esquecer, tá? Você pode adquirir o curso sozinho por 12 de R$ 6,70. De novo, por 12 vezes de R$ 6,70. Um curso de 5 horas, com tudo isso que vocês estão vendo aqui, tá? E muito mais, tá? Mas você também pode falar assim, cara, eu quero conhecer mais sobre o seu portal, o Portal Crânio, né? O Portal Crânio é esse portal especializado na área de cabeça e pescoço. Você vai ter aula sobre tontura, sobre cefaleia comigo, sobre dor cervical, pós-operatório, ATM, tudo relacionado. Tá. Se você quer assinar o portal, ter aulas toda segunda-feira à noite, acesso a vários workshops e muita coisa lá dentro, né? Você pode, e você vai ter acesso a esse curso também cervical, se você assinar o portal. Ah, eu quero entrar nessa área. O portal, ele está em 12 vezes de R$ 24,70. É muito barato isso, né? Então, você vai pagar 12 vezes de R$ 24,70. Tá? Você vai ter acesso durante um ano a vários workshops, a várias aulas. A gente tem mais de 80 aulas sobre cabeça e pescoço. 80 aulas sobre cabeça e pescoço, tá? E várias coisas lá que eu quero que você mexa. Deixa eu ver se eu consigo ir para o portal. Deixa eu ver se foi aí. Eu acho que foi. O Marcelo me dá um ok. Foi, tá? Esse é o portal, gente, tá? Então, você tem aqui os cursos, tá? Você tem as aulas ao vivo. Então, nós estamos na aula, olha aqui, ó, 88. Você tem 88 aulas para assistir. Explicação de casos clínicos, cefaleia trigêmea autonômicas, importância das redes sociais, acupuntura nas dores orofaciais, enxaqueca na mulher, e só gente renomada, só as grandes referências do Brasil na área de cabeça e pescoço. Nós temos uma comunidade para discussão, tá? E o curso aqui, ó, avaliação e tratamento das dores cervicais, ele tá aqui, tá montadinho para vocês, tá? Eu vou abrir rapidinho ele aqui só para vocês verem. Você tem aqui, ó, todos os módulos, olha lá, módulo dor cervical, anatomia óssea, anatomia muscular, hérnia de disco, osteoartrose, avaliação, gatilhos, testes especiais, tratamento, terapia manual, exercício, educação e orientação, tá?
bonito demais, tá muito bem feitinho, tá lindo demais, tá? Então, convido vocês aí a entrarem no Portal Crânio, mas se você não quiser entrar no Portal Crânio, adquira só o curso. 5 horas, você pode assistir aí por um tempo bem grande, tá? Vai aprender sobre os fundamentos de avaliação e tratamento da dor cervical por 12 vezes de 6,70. É ridículo de barato. Então aproveita, vai lá. Beleza? Entendido? O link eu vou deixar lá no meu Instagram também, e o Marcelo acho que vai deixar aqui para vocês também. Beleza? Bora lá então? Vamos continuar, Marcelo? Se tiver tudo ok aí, você me fala. Ó, se eu esqueci de alguma coisa, você me fala. Beleza? Entendido aqui? Agora nós vamos lá para os flexores. Ok? Eu vou tirar o platisma, que ele não tem uma função cervical, tá? Ele tem uma função mais aqui na pele, na mímica aqui, tá? E vamos direto para o esternocleidomastóide. Esternocleidomastóide. Conhecido de todos aí, né? Esternocleidomastóide é um músculo flexor, flexor de cervical, faz inclinação e faz rotação. Só que ele faz rotação para o lado contralateral. Então, o seu esternocleidomastóide direito faz rotação para a esquerda. De novo, seu esternocleidomastóide direito faz rotação para a esquerda. Tá bom? Veja, fibras oblíquas. Então, tudo que é mais fibra oblíqua, ele tem uma angulação mais oblíqua. O que é isso aqui, gente? É um músculo que faz rotação mais inclinação. Vocês já aprenderam. Rotação mais inclinação. Tá? Qual a importância dessa musculatura aqui, gente? Agora, presta atenção no que eu vou falar. O músculo esternocleidomastóide, junto com os escalenos que estão aqui, ó, tá vendo os bonitinhos aqui, ó? Escaleno posterior, médio e anterior, tá? Estes músculos são flexores, inclinadores, tá? E o escaleno também ajuda, de certa forma, na rotação, tá? Mas eu queria chamar a atenção aqui, principalmente, do esternocleidomastóide agora. O que acontece com o esternocleidomastóide, tá? Ele é um músculo essencialmente flexor, tá? Mas na hora que você está fazendo a extensão, você deve estar imaginando assim, bom, com o extensor, o agonista dos extensores, o agonista da extensão, né? Os agonistas da extensão, os músculos importantes para fazer a extensão, os fundamentais. Samuel acabou de falar, esplênios, elevador e trapézio acabam ajudando, né? O semiespinhal da cabeça, semiespinhal do pescoço, né? Então, quem é o agonista da extensão? O maior agonista são os esplênios, fechado. E aí você pode pensar comigo assim, bom, mas alguém tem que frear essa extensão. Bom, quem freia a extensão são os flexores. Tá certo. E aí você pode pensar, o maior flexor que eu estou vendo aqui é o esternocleidomastóide. Mas, meu amigo, por incrível que pareça, ele não freia a sua extensão. Como assim, Samuel? Veja, ele já está numa angulação de cerca de 30 graus aqui, tá? De obliquidade, ó. Tá? E o que vai acontecer? À medida que você fizer a extensão cervical, ele fica horizontalizado. Ele perde a função excêntrica. Ele perde. E quem vai segurar esse negócio, então? Quem vai segurar essa cabeça? Porque tem a questão da gravidade, né? E sim, o peso da cabeça, desculpa o trocadilho, pesa bastante. A cabeça pesa bastante. E pela gravidade vai cair. Alguém tem que segurar. É esternocleidomastóide? Não, porque suas fibras perdem a função. Tá? Elas perdem 80% da função. Alguém tem que segurar. Quem segura são os flexores profundos. Daí a importância dos flexores profundos e que muita gente bate neles. Tá? Os flexores profundos são importantes músculos de suporte intervertebral, tá? De estabilidade intervertebral, e são músculos que trabalham muito na fase excêntrica da extensão. Então, quem suporta, quem freia a extensão são os flexores profundos. Tá? Por isso, é uma das razões de você ter que trabalhar os flexores profundos no seu paciente. Tá?
Muitos pacientes, às vezes, com extensão dolorosa, você começa a trabalhar flexor profundo, melhora. Por quê? Ele não tem a capacidade de suportar a extensão. Porque acaba havendo muita sobrecarga em faceta, em disco. E quando você trabalha os flexores profundos, você gera um contrabalanceamento das forças. Você melhora a coativação, tá bom? Então, esquece que esternocleidomastoide aqui segura. Não é esternocleidomastoide, tá? Nem escaleno. Muito menos escaleno, porque o escaleno, gente, ele está lateral. Se eu tirar aqui o esternocleidomastoide, vocês vão ver que os escalenos estão laterais, tá? Tanto escaleno quanto esternocleido são considerados músculos importantes flexores, mas na fase excêntrica, esquece. Quem segura na fase excêntrica são dois, chamados flexor longo da cabeça e longo do pescoço, que nós vamos para eles já já. Samuel, eu tenho que fortalecer pacientes com dor cervical, eu tenho que fortalecer escalenos esternocleidomastoide? Raramente, tá bom? Muito difícil, tá? Eu estou dando uma limpada na musculatura aqui para eu chegar nos importantes também aqui profundos. Eu falei dos superficiais e agora eu quero mostrar para vocês do profundo. É lógico que em 1 hora não dá para falar tudo. Vocês vão ter isso muito mais dentro do workshop Avaliação e Tratamento das Dores Cervicais, tá? Você tem 5 horas falando disso. Aqui a gente está falando 1 horinha, tá? Eu quero já chegar nestes músculos aqui, ó, que estão bem coladinhos nos corpos vertebrais. Eu vou dar uma limpada aqui, ó, na musculatura supraioide, infraioide, que tem aí um papel na mandíbula, né? Mas tem um papel também, ajuda na flexão do pescoço e da cabeça, tá? Vou só dar uma limpadinha nessa musculatura ioide aqui, tá? Chegou no que eu quero. Tem mais aqui, deixa eu tirar os supras aqui, tá? Nada, não é nada pessoal com eles, tá? Mas é que tem gente aqui mais importante. Bom, chegamos em músculos aqui chamados flexores profundos, tá? Flexor longo da cabeça, flexor longo do pescoço. Esse é o flexor longo do pescoço e esse é o flexor longo da cabeça. Trabalham juntos, gente. Trabalham juntos, tá? Esses músculos são considerados profundos, não há possibilidade de palpá-los. Não adianta você falar, ah, Samuel, mas eu estou vendo aqui, ó, tem um monte de buraco nos músculos aqui, ó. Olha lá. Mas você sabe anatomia, você sabe que isso aqui é um modelo anatômico só muscular. Eu tirei pele, eu tirei gordura, eu tirei glândula, eu tirei vaso, eu tirei nervo, eu tirei víscera. Então, se você for tentar palpar flexor profundo, esquece, meu amigo. Esquece, tá? Não tem nem por que você palpar flexor profundo. Não faz sentido algum, tá? Você não vai ter resposta nenhuma de absolutamente nada, tá bom? Então, se você ouviu por aí que dá para palpar flexor profundo, ouve, deixa passar pelo outro ouvido e vai embora. Esquece essa informação, você amassa e joga fora. Não faz sentido algum isso, tá bom? Você pode palpar, só que aí vê se o cara não morreu, porque você vai sufocar ele, tá bom? Vamos lá. Qual a importância dos flexores profundos? Tá? Flexor longo da cabeça e flexor longo do pescoço. São importantes músculos estabilizadores. São importantes músculos que nós devemos entender melhor sobre eles em disfunções cervicais. A gente sabe que em pacientes com cefaleia cervicogênica, ou seja, dor de cabeça de origem cervical, e disfunções cervicais, os flexores profundos tendem a apresentar uma menor ativação, assim como o semiespinhal do pescoço. Tá? E quem acaba trabalhando demais? Esternocleidomastoide e escalenos. Tá bom? Esternocleidomastoide e escalenos. Para tentar fazer a função dos flexores profundos. Mas vocês acabaram de aprender, acabaram de ouvir da minha boca que esternocleidomastoide não segura extensão. Não é músculo de suporte. É músculo de movimento. Quem é músculo de suporte e de maior estabilização intersegmentar são os flexores profundos. E aí, o esternocleidomastoide escaleno tenta fazer a função dos flexores profundos e não consegue. Então, na maioria das disfunções cervicais, quando você avalia o paciente, e eu mostro isso no workshop, quando você avalia os flexores profundos, normalmente eles estão com um déficit de ativação.
estão preguiçosos. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar a ativação dos flexores profundos e diminuir a ativação dos flexores superficiais. Como que eu diminuo a ativação dos flexores superficiais? Liberação do ponto, gatilho, liberação miofascial dessa musculatura, nada de alongamento, tá? E como é que eu melhoro os flexores profundos? Com exercícios específicos para os flexores profundos. Eu falo isso no YouTube, eu falo no Instagram, mas eu estou falando bem bonito dentro do portal, ou bem completo, né? Dentro do portal e dentro do workshop, tá? O que eu quero mais que vocês vejam aqui, ó, tá? Esses músculos aqui, eles percorrem toda a cervical e são coladinhos aos corpos vertebrais, tá? Quando você faz a flexão de cabeça, única e exclusivamente, você está ativando essa musculatura, tá? Então, quando você faz a flexão de cabeça, você está ativando essa musculatura. Se você fizer flexão de pescoço, você vai ativar muito mais outros músculos que a gente não quer. Então, se a gente quer diminuir a ativação de esternocleidomastoide e escaleno, eu não posso ficar fazendo flexão de pescoço, eu tenho que fazer flexão de cabeça, porque eu aumento a ativação dos flexores profundos, tá? Então, guardem bem isso na cabeça de vocês. Em pacientes com dor cervical crônica, disfunções cervicais, cefaleia cervicogênica, na maioria dos casos, estes músculos estão com déficit de ativação e é neles que você tem que focar. É neles. Tem que ficar fortalecendo o esternocleido, tem que ficar alongando o esternocleido, tem que ficar alongando o escaleno. Tem nada a ver. Biomecanicamente falando, é isso que acontece, tá? Muitas vezes o paciente vai ter dor na cervical, na extensão, e ele cria medo de fazer o movimento porque dói. Aí você gera mais tensão na musculatura superficial e mais déficit de ativação na musculatura profunda. Aí você vai lá e passa uma semaninha para ele. Eu vejo isso toda semana, tá bom? Você passa uma semaninha de exercício para flexor profundo, ele começa a melhorar. Claro que você não vai resolver só com isso, mas ele começa a melhorar. Porque você devolve o suporte que a cervical precisa para fazer a extensão. Então, os seus esplênios vão continuar fazendo a extensão, mas eles precisam de uma ajuda dos flexores profundos. Melhorar esse movimento sincronizado, essa orquestra tocar bonitinha. Tá? Deu para entender isso? Ficou claro isso? Tá? Vejam, eles são bem profundos, mais fininhos, menorzinhos. Essa é a ideia do músculo de suporte. Essa é a ideia do músculo de estabilidade. Tá bom? E há uma tendência também em pessoas que trabalham em computador, trabalham muito tempo sentado, tendem a apresentar, segundo os estudos, alguns estudos, tendem a apresentar também um déficit de ativação dessa musculatura. Tá? Claro que existem outros fatores envolvidos na dor desse paciente, mas eles tendem a apresentar uma baixa performance dessa musculatura. E quando você tem baixa performance dessa musculatura, há uma tendência de você fazer protrusão de cabeça. Aí você aumenta a tensão esplênio, aumenta a ativação, aumenta recrutamento de suboccipitais, que são os oblíquos e os reto da cabeça posterior maior e menor, aumenta tensão em trapézio, tá? Então, muitas vezes, não é ficar querendo ficar alongando ou ficar corrigindo postura. Não, não, não. Você não vai corrigir postura do cara. Você vai melhorar a performance da musculatura dele. Quando você melhora a performance da musculatura dele, a tendência é a dor melhorar, porque você está treinando, é como se fosse a musculação, tá? Assim como você vai ter maior capacidade de elevação de ombro quando você começa a trabalhar a sua musculatura do ombro, seus deltoides, você vai ter maior capacidade, maior performance na tua musculatura cervical quando você começa a trabalhar flexores profundos. Nesses pacientes que trabalham muito tempo sentado, tá? Biomecânica, raciocínio, tá? Certo, gente? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Acho que não. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Quem assinar o portal na segunda-feira que vem vai ter aula às 8 da noite, horário de Brasília, toda segunda-feira, tá? Quem não quiser assinar o portal, mas gosta da área de dor cervical, quer aprender muito mais sobre isso, vem para o
workshop avaliação e fundamentos da avaliação e tratamento das dores cervicais. Tá o link aqui, eu vou deixar no Instagram também, tá? Clica no link por 12 de R$ 6,70. É vergonhoso de falar de tão barato, né? Eu tô dando de graça para vocês 5 horas de curso, tá? Sobre dor cervical. Você vai ter acesso a isso aqui e a muito, muito, muito mais informação que eu deixei lá. Beleza, gente? É isso. Qualquer dúvida, me chame, tá? Estou sempre à disposição de vocês no YouTube e no Instagram. Beijo, fiquem com Deus e espero ver vocês segunda-feira. Até mais.